Agora eu acho que estamos no ar, hein, pessoal? Então, vamos dar início a mais um Saúde Digital em Foco, um webinar que agora está ocorrendo com muito mais frequência. A gente tem o maior orgulho pela Saúde Digital Brasil por estar organizando esses eventos, ainda mais com um pessoal tão brilhante que está aqui me acompanhando. Queria agradecer muito a presença de Gustavo Landsberg, Igor Couto e Gabriel Garcês, que logo vão poder se apresentar. Mas o ponto que eu queria trazer aqui para todos vocês é o seguinte: esse tema inteligência artificial tem permeado uma imensa maioria das discussões em saúde digital e tecnologia em saúde para todo mundo. E o ponto mais interessante é que muitas vezes essa discussão ela passa sempre pelos mesmos temas, como o futuro da saúde, se vai substituir o médico, os limites éticos, o que consegue fazer. Mas o que muitas vezes esquecem é que temos hoje aplicações práticas que já podem estar disponíveis e estão cada vez mais disponíveis aqui mesmo no Brasil e muito mais aí para fora, em quem foi mais pioneiro nessas tecnologias. E a gente tem aqui representante para falar de toda essa história. Então, hoje nós vamos falar sobre transcrição de consultas médicas, que é um dos temas do momento, porque pode mudar totalmente a forma como os médicos e outros profissionais de saúde é, fazem a sua prática do dia a dia. E para isso, então, eu estou aqui com meus amigos. Eu sou Carlos Pedrotti, eu sou presidente do Conselho de Administração da Saúde Digital Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Sou médico cardiologista, um entusiasta em tecnologia, cientista de dados e adoro falar desse tema. Deixa eu passar aqui para meus amigos para fazer uma breve apresentação para todo mundo aqui. Vou começar pelo Gustavo. Vai lá, Gustavo. Olá, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Carlos. Prazer estar aqui também com o Igor e o Gabriel. Eu sou médico de família, de formação, eu tenho 20 anos de formado, e na primeira metade da carreira foi bem acadêmico, assim, na medicina de família mesmo, e depois a vida acabou me levando para a tecnologia. Já tem uns 12 anos aí já passei por muita coisa, já empreendi, já fui consultor em alguns locais, já encontramos por aí, né, nos eventos, né? Assim, tem uma trajetóriazinha já nessa área. E agora estou como CEO da Nuvem. Muito bom, sabe? Depois você vai poder falar um pouquinho mais de detalhes da nuvem aqui, vai querer saber bastante. Vai lá, Igor, e você? Opa, boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Carlos, pela oportunidade. Obrigado a todos. Sou o Igor, sou fundador da Sofia. Eu sou tecnologista, trabalho com tecnologia profunda e missão crítica há 23 anos. Passei por algumas indústrias antes de entrar em saúde, sempre com esse foco de missão crítica, né? Comecei com aviação, depois energia, óleo e gás. E aí, nos últimos 8 anos, decidi mudar para a saúde e dedicar o meu trabalho ao que a gente chama de computação cognitiva, que é como é que a gente faz o computador pensar de algum jeito e ajudar a gente em desafios bem relevantes, especialmente com a bioinformática, né? Que é essa interseção em life science de computação, biologia, medicina, empacotando isso com inteligência artificial em saúde. E hoje em dia sou bem envolvido nos movimentos de pesquisa aplicada de IA de fronteira. É um prazer estar aqui com vocês e contribuir. Eu hoje estou nos Estados Unidos, me mudei para cá para de fato acompanhar e contribuir com o movimento de fronteira, né, com o que vem acontecendo. Espetacular, viu, Igor? Obrigado pela sua presença. Uma honra poder estar aqui também com você. E, Gabriel, vamos lá. Sua vez. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, Pedrotti, pelo convite. Prazer aí estar com o Gustavo e com o Igor, são duas pessoas que eu troquei bastante sobre o tema aí nos últimos meses aí, talvez com o Gustavo até um pouco mais de tempo, né, Gustavo? A gente se conhece estava há uns 2 anos. Bom, eu sou Gabriel Garcês, eu sou médico também, minha formação é em medicina, sou do Rio de Janeiro. Fiz minha formação tradicional até meados ali de 2015 e aí eu fui empreender. Então, comecei a empreender no mundo mais tradicional da medicina, com clínica no próprio Rio de Janeiro. Fiquei com a clínica de 2017 a 2023 e estou aqui como vice-presidente de saúde física na Conexa, que é uma empresa membro aqui da Saúde Digital Brasil. Então, eu sou participante aqui também da associação, né? Conheço o Pedrotti aí também já de longa data, um pouco por conta disso. E a gente vem desenvolvendo aqui algumas iniciativas usando inteligência artificial para tentar otimizar e melhorar a qualidade dos registros médicos. Então, acho que muito por isso eu vim aqui, mais até para aprender aqui com essas feras, né? Falei com o Pedrotti mais cedo, mas talvez para compartilhar um pouquinho do nosso case também aqui
de como a gente está ajudando no atendimento médico remoto com a tecnologia, inteligência artificial, transcrição, tudo mais. Espetacular. Bom, obrigado, Gabriel. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Igor. Acho que a gente está com um time aqui muito legal para bater esse papo. E para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, eu acho que a ideia é que seja realmente um bate-papo, envie perguntas, a gente vai tentar, na medida do possível, sempre respondê-las. E não tem nada formal. Eu vou seguir aqui, a gente vai batendo um papo. Mas primeiro, contextualizando para quem ainda não entendeu o que é transcrição de consultas. O que vem acontecendo há praticamente mais de uma década na medicina em geral é você começar a tentar melhorar a qualidade dos registros médicos, e isso começou muito com a radiologia. Vocês podem me interromper ou me corrigir se estiver errado. Na radiologia hoje, muitos não sabem, uma imensa maioria dos laudos, principalmente fora do Brasil, é feito através de ditado. E o radiologista dificilmente hoje ele registra, né, digitando os dados disso. Existe toda uma inteligência para interpretar esse ditado. Isso tem sido já há alguns anos tentado ser colocado também na medicina. Mas existe toda uma diferença, porque a medicina, a prática médica convencional, de consultório, ela é muito mais dinâmica do que o laudo, né? O ato de laudar. E tudo isso tem mudado muito nos últimos 4, 5 anos, particularmente com a introdução das LLMs, que são modelos de linguagem que conseguem interpretar com muito mais acurácia o contexto da linguagem para traduzir isso de uma forma adequada para um sistema que consegue trazer essas informações de forma resumida e colocar isso dentro de um prontuário, de um sistema de registro médico. E eu estou aqui com o pessoal que entende disso de forma muito ampla, e eu vou começar aqui com o Gustavo, que já tem empreendido há bastante tempo, e eu conheço o Gustavo de outros programas, outros carnavais, né, Gustavo? E assim, imagino que essa migração veio muito por conta disso também, dessa evolução e das possibilidades que as LLMs, através da evolução da inteligência artificial, têm trazido para a gente. Conta para a gente, Gustavo, como é que foi essa sua entrada e o que te motivou a participar também desse movimento? Legal, eu acho que assim, é legal contar a trajetória a partir da fusão da A3Data, que é uma empresa de ciência de dados e inteligência artificial aqui de Belo Horizonte, né? Que foi adquirida com uma Mater Então, a partir dessa fusão, eu fui chamado para ir para a área de produtos, era uma empresa de consultoria em ciência de dados. A gente migra para produtos de IA na saúde. Então, assim, isso já tem 3 anos, mais ou menos, que a gente começou primeiro a fazer o dever de casa de mapear as dores, né? Então, vamos ver quais problemas são prevalentes aqui no setor saúde e como que a gente pode usar a IA para resolver. E aí foram quatro projetos que nasceram, 4 MVPs, dos quais 2 alavancaram mesmo. A gente foi Maria Saúde, né, que é uma atenção primária digital, principalmente para telemedicina assíncrona via chat, com a equipe de atenção primária, e Nuve para captura de áudio para estruturação de dado em formato interoperável. Então, das 4 iniciativas, essas 2 prosperaram, cresceram, nasceram. Então, foi do MVP para os primeiros clientes e começaram a crescer. A CNPJ próprio virou empresa mesmo para falar, Gustavo, então, em qual que você vai ficar? Já não dá mais para cuidar das 2 e eu assumi Nuve recentemente aí. Então, a principal dor, acho que é legal falar da dor, né? Assim, a falta de estrutura dos dados. Então, você vai num pronto-socorro, os dados do seu atendimento ficam ali no MV, ou no TASI, no prontuário eletrônico que é usado ali naquele hospital. Depois você faz o exame em algum lugar, vai ficar o PDF do laudo em outro lugar. Aí você vai na consultório do médico, ele usa um prontuário qualquer. Enfim, cada lugar está um dado diferente, num formato diferente, nada conversa. E aí a gente pensou, poxa, onde que nasce esse dado? Aí eu costumo falar isso, para mim o dado de saúde sempre nasce numa conversa. Todo dado de saúde nasce numa conversa entre o profissional de saúde e o paciente. Então, assim, beber água na fonte é escutar essa conversa, entender profundamente e registrar num formato que nos permita resgatar. E aí um sub uma parte menor desse problema aí é o tempo médico, né? Assim, que é outra coisa que é interessante a gente ver também, que os artigos mostram que metade do tempo médico é burocracia, papelada, escrever no prontuário, fazer prescrição, pedir de exame, relatório, laudo, etc. Só no Brasil, se a gente fizer essa conta, 562 mil médicos vezes
R$ 361 mil, que é a renda média anual do médico no Brasil. Vezes metade, né, que é metade do tempo, nós estamos falando de 100 bi por ano de reais que a gente paga para o médico escrever. Então, assim, acho que esse recurso dá para ser melhor aproveitado, né? Espetacular. Eu acho que essa ideia de melhorar duas coisas. Não é só a questão de tempo, melhora a vida também, né? Todo aprimoramento da interface entre qualquer tipo de serviço e a tecnologia, eu acho que ela resolve esses dois problemas ao mesmo tempo, que é a questão da eficiência operacional, e agora passando também por uma questão de qualidade, mas melhora a experiência do profissional, que hoje Perfeito. você vê o que é que tem de reclamação, né, de médicos e profissionais de saúde com relação aos sistemas de registro, é uma coisa enorme, é o que empaca a vida do médico, empaca a vida, e a qualidade acaba sendo refém disso. Porque para Perfeito, ser perfeito. mais ágil, ele acaba escrevendo pouco, escrevendo menos, às vezes não coloca os dados adequados. Isso vai ter uma série de impactos, principalmente quando você precisa ver a jornada do paciente como um todo, né? Eu acho que esse é um ponto. E, Exato. então a ideia, a aplicação, ela é muito bem-vinda quando você vê esses olhos, né? Eu vou passar aqui para o Igor, que conhece bem o mercado americano. E nos Estados Unidos, isso tem uma característica ainda mais significativa nessa questão com relação à papelada que precisa, que é pior que a nossa, muito, ordens de grandeza pior do que a nossa. Acho que a gente reclama de barriga cheia muitas vezes, viu, Gustavo? Gabriel? É porque o americano, o médico americano sofre com essa questão de pre-auth, né? As coisas que precisam fazer autorização prévia para qualquer coisa. Você precisa preencher formulários complexos para qualquer coisa. Então, isso daí realmente é uma situação que pode ser muito otimizada com a automação que esse tipo de tecnologia traz. Conta aí, Igor, como é que foi conta a história que você tem aí dessas aplicações nos Estados Unidos e como que você vem lidando com isso daí. Ah, legal, Carlos, obrigado. Uma curiosidade, aqui nos Estados Unidos ainda tem fax. O pessoal usa É? fax, né? Super, é assustador, né? Quando você precisa de uma autorização, a prescrição, a regulação, muitas vezes tem que mandar por fax. Isso por privacidade e regra mesmo, né? Então, às vezes é outro mundo, né? Super acelerado de um lado e o custo da medicina, e o custo da saúde americano, quando a gente olha a realidade, né? Latam, a realidade Brasil, é muitas vezes completamente diferente, né? Então, a minha experiência de já estar aqui, o que que se percebe mais rapidamente? A primeira onda era uma onda muito manual, você tinha o escriba, né? Quando você comparava o custo de um médico nos Estados Unidos e ele com esse custo todo que o Gustavo falou, é mais barato pagar um escriba, mas mesmo assim é caro, né? Esse é o ponto. Então, quando se vem uma tecnologia que de fato consegue dar essa eficiência, a adoção é muito rápida. Então, a substituição do escriba manual por uma ferramenta de inteligência artificial numa economia com uma equação de custo dolarizada foi muito rápido. Então, aqui a gente já fez essa transição de IA como escriba para uma IA que de fato consegue participar da conversa clínica e acelerar, né, o preenchimento da burocracia dos formulários. E agora a gente já está vendo outras ondas, né, aqui nos Estados Unidos, que vão muito capturar novas camadas de eficiência e continuar adicionando valor no fluxo de cuidado com o paciente. Então, quase que eu dividiria as jornadas aqui entre uma primeira onda de escriba e ditado, uma segunda de conversa clínica, e essa já escalou, já massificou. Ainda tem muita adoção, porque é um mercado muito grande, mas falando dos principais players, né, a Kaiser, por exemplo, a Cleveland, a Mayo, não tem como pensar hoje sem, de fato, uma tecnologia como essa. Todas elas já adotaram e quase que escalaram em níveis muito grandes e continuam aceleradas. Mas essa onda de conversa, né, e de aceleração de preenchimento, ela está dando um próximo passo para a qualidade clínica, aí falando não somente de segurança do paciente, de aplicação de protocolo, personalização de plano de cuidado. Então, a gente está indo numa dimensão muito interessante de qualidade clínica, posso dar mais uns detalhes depois. E depois, para o fluxo de atendimento e toda a jornada de cuidado do paciente. Porque acaba sendo a participação da IA no fluxo de atendimento. A transcrição é isso, é o primeiro passo para você incluir a IA naturalmente no fluxo de atendimento, sem trazer um peso grande, pelo contrário, trazendo eficiência. E aí você vai capturando essas ondas porque a saúde precisa, né? Você precisa ser cada vez mais eficiente e ter um cuidado cada vez melhor.
Então, depois eu posso compartilhar aí como é que está essa adoção aqui. E, por outro lado, também já com o crescimento de algumas regulações, né? Então, a FDA, no ano passado, declarou que está revisando. Então, ela entende que tem uma segurança, está tudo aqui já analisado pela FDA, mas que, eventualmente, vão ter alguns critérios aqui de regulação específicos para a transcrição. Ainda não tem, mas já tem uma nota técnica de revisão. Então, tem uma autorização temporária e alguns critérios de revisão, coalizão. Aí eu tenho bastante experiência também de como é que se estruturou esse mercado, né, de eficiência através da IA. Pô, muito legal, viu, Igor, essa tua visão. E a gente percebe que o mercado americano ele está aparentemente alguns anos na frente, mas essa distância ela parece estar se encurtando cada vez mais, até pela evolução e a facilidade da aplicação dessas novas tecnologias dentro da nossa rotina. E é isso que eu queria puxar com o Gabriel. Gabriel, qual que é a impressão que você está tendo, tanto com relação à expectativa que os médicos estão tendo com relação a essas novas tecnologias, quanto também com o que você vê no mercado de opções, de como que isso tem sido abordado, principalmente a visão que a Conexa tem com relação a isso, essa aplicação, o que, que pode realmente se transformar em valor na prática do dia a dia? Isso foi uma preocupação muito grande que a gente teve aqui, Pedrotti, porque quando o hype da inteligência artificial começou a surgir, chegar no Brasil, a gente estava com medo de não sair tentando adotar a IA para qualquer funcionalidade, em qualquer etapa da jornada, sem que isso de fato gerasse valor, né? E aí ele tem que gerar valor para três pontas, tem que gerar quatro pontas, né? Tem que gerar valor para o médico, para o paciente, tem que gerar valor para a Conexa e tem que gerar valor para o meu cliente. Então, a gente parou e fez um planejamento estratégico mesmo, focado no investimento que a gente ia fazer nessa frente de inteligência artificial. E aí, quando você pergunta assim, né, como é a expectativa do médico, como está sendo a aceitação disso, para mim, o melhor termômetro, né, de como o médico está reagindo a isso é quando a gente teve que desligar aqui por um período. A gente desligou por um período e o meu WhatsApp bombou aqui. Os médicos perguntando, poxa, mas desligou aqui, o que que houve? Nós vamos ter que escrever de novo no prontuário e tal. Eu falei, não, calma, a gente está fazendo uns ajustes só e a gente já vai retomar. E engraçado que isso era uma preocupação que a gente tinha, né? Porque o médico, né, a gente entende bem aqui, né, Pedro, dessa parte, o médico ele, tradicionalmente é conservador com novas tecnologias, com inovações, com coisas diferentes. E a gente tinha uma preocupação da adoção por parte do profissional. Hoje eu tenho, sem muito esforço aqui, mais de 80% dos profissionais usando a ferramenta de transcrição e inteligência artificial rodando para preenchimento do prontuário. E, como eu te falei, né, quando eu preciso desligar e aconteceu uma vez isso, o WhatsApp não para de tocar aqui de médicos perguntando sobre o que aconteceu, quando vai voltar, porque estava me ajudando tanto. Então, acho que é uma coisa que realmente está gerando muito valor. Nota, ótimo, ótimo E sinal, hein, Gabriel? ótimo sinal. É um baita de relato, cara. É um case que precisa até descrever isso aí. Você está com alguma métrica, Gabriel, assim, mais específica com relação à performance? Tem métrica. A gente fez dois estudos aqui, tá? E aí, isso acho que é muito legal compartilhar, porque é natural que a gente, quando instalou aqui a funcionalidade, a gente tinha uma expectativa, claro, de melhorar a produtividade dos profissionais, tá? E muito baseado nesses números que o Gustavo acabou de trazer, né? O tempo que o profissional gasta com burocracia, com preenchimento e tudo mais. E a gente então foi depois analisar como é que foi essa produtividade. Aí a gente se deparou com um dado interessante. A gente tem um serviço, claro, de atendimento imediato, né, pronto atendimento, que aí você tem, na verdade, um atendimento muito focado em queixas agudas, então são consultas muito objetivas, muito diretas para resolver aquele problema. E a gente tem serviços que são mais longitudinais, que são mais de acompanhamento de pacientes, que naturalmente são serviços em que o profissional ele pergunta sobre a história familiar do paciente, sobre história patológica pregressa, sobre medicamentos em uso, sobre alergias e etc, e etc, e etc. E o que a gente percebeu foi que o grande ganho de produtividade não foi no pronto atendimento. O grande ganho de produtividade foi exatamente no ambulatório. E aí a gente ficou se perguntando por quê, né? Eu discuti muito isso com o Guilherme aqui, que é médico também, é o CEO aqui da empresa. Você conhece bem ele também, né, Pedro? Amigo, A gente claro, chegou, a gente chegou a uma faço por conclusão ele. aqui
é o seguinte, a otimização de processos por parte da inteligência artificial, ela tem um valor muito grande quando o processo ele é existente. Quando o processo ele não é um processo já naturalmente enraizado, na verdade você está criando um processo novo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é por natureza, assim, no pronto atendimento, muitas vezes, você detalhar tanto algumas coisas que não são inerentes àquele atendimento, àquela queixa. E, portanto, você vai ganha, a gente ganhou produtividade, mas vai ganhar pouca. Quando você pega um atendimento que o médico escreve muito no prontuário, né, que o médico detalha muito o que está acontecendo ali com aquele paciente, a produtividade aqui é muito grande, o ganho de produtividade. Por quê? Porque aqueles. E a gente tinha essa métrica aqui de quase 50% do tempo do médico era fora da chamada de vídeo, né, escrevendo as coisas e consertando e anexando documentos no prontuário. Então, esses 50% aqui do ambulatório foi o momento em que a gente mais teve produtividade. Agora, a gente teve um ganho muito grande na qualidade do preenchimento do prontuário do pronto atendimento. Que esse daqui não. Por que eu não tive ganho de produtividade aqui? Porque o médico perguntava, o médico até colhia aquela informação, mas ele nem sempre registrava, porque não era diretamente relacionado à queixa daquele paciente naquela consulta aguda, naquela consulta de pronto atendimento. Só que agora eu transcrevendo tudo e a IA jogando no prontuário, eu passei a ganhar no prontuário também aquele dado que era coletado pelo profissional. Então é engraçado como é que você gera o valor de formas diferentes para os dois serviços. Eu ganhei tempo para o ambulatório e eu ganhei qualidade nos dados coletados aqui no pronto atendimento. Isso foi muito interessante, isso foi resultado, fruto aqui, esses números que eu estou trazendo para vocês, fruto de dois trabalhos de resultados que a gente fez nos últimos 2 meses aqui. O Igor participou disso, né? Porque o Igor está nesse case aí com a gente também, tá? E isso surpreendeu bastante a gente. Então, a partir disso, a gente agora começou a direcionar os próximos passos nossos aqui de inteligência artificial para gerar ainda mais valor. Puxa, que legal, cara. Eu acho que esse case é muito interessante. O que me assustou não foi o ganho de produtividade, porque eu já esperava. Não foi o ganho de qualidade, porque eu já esperava. Isso parece relativamente óbvio. O número que me chamou a atenção é a taxa de utilização. Depois eu quero entender melhor a ideia. Eu vou tentar esmiuçar um pouquinho, porque me chamou a atenção. Essa adesão chamou muito. Inclusive, eu estou acompanhando as perguntas aqui. Pessoal, podem mandar perguntas, tá? Ó, o César Bentinha até perguntou aqui já, né, a questão do ponto de vista financeiro, as métricas para ganho de produtividade. Acho que a gente já até comentou isso e ele colocou a possibilidade de fazer um estudo econômico com relação a isso, que, cara, faz muito sentido. E, às vezes, quando você faz estudos econômicos, né, estudo de geração de valor mais amplo, essa questão da qualidade ela vai impactar lá na frente. Porque você tem um acúmulo de dados de qualidade, isso daí é exponencial o ganho que isso tem do ponto de vista de longo prazo, né? Eu acho isso fabuloso. Eu queria voltar aqui para o Gustavo e perguntar para ele essa questão da adesão, porque como que tem sido sua jornada aí, Gustavo, como empreendedor dessa área aí, na hora de você vender? É, como tem sido as reações? Quais têm sido as principais perguntas, tá? Eu lembro, só vou dar uma pegada aqui para quem entrou agora, que a gente está falando de transcrição de consultas. Então é legal, é como se fosse um pitchzinho aí. Tenta explicar aqui que é o benefício. Como que é que você divulga o benefício? Porque isso é bem interessante para quem ainda não conhece exatamente como é que faz. E tenta falar como que é essa jornada. Como que funciona para o médico isso? Porque eu acho que tem muita gente que ainda nunca usou, não Ô, sabe como é que Pedrotti, é. assim, às vezes eu brinco que é igual vender air fryer no começo, sabe? Porque você imagina o cara que, os primeiros vendedores de air fryer falando, não, tem um negócio que esquenta aqui pô, mas eu já tenho micro-ondas, eu já tenho forno, para que eu preciso disso? Você tem que explicar o que que é. Então, assim, é um negócio que não se conhece, né? É novo. Então, primeiro tem esse desafio de a pessoa entender. Eu vou nos eventos, às vezes falo, explico o que que é, e a pessoa, eu acho que não entende. Mas quando eu pego o celular e tiro, olha, eu quero que você use a amoxicilina 500 miligramas de 8 a 8 horas, quero que você faça exame hemograma, ureia, creatinina, sódio de potássio, vou te dar um atestado de 3 dias. E dá um ok. Né, a nuvem entende, separa os 3 documentos, o que é atestado, o que é exame, o que é prescrição, monta o documento, assina e manda para o paciente. A reação é aquele efeito uau que a gente via
daquela tríade de desenvolvimento de produtos, quando no centro, a interseção era o efeito uau, a reação das pessoas é sensacional, assim, faz aquela boquinha assim, aquela cara de susto, sabe? Então, na hora que a pessoa vê funcionando, é genial. Mas ainda transmitir, comunicar isso para o público brasileiro, que não tinha essa coisa do escriba, como o Igor falou, não existe isso. O médico é um trabalho solitário, está ali entre quatro paredes, fazendo o trabalho dele, anotando, para muitas vezes ninguém mais ler além dele, né? Então, assim, eu acho que de um modo geral, as pessoas não conhecem ainda, é uma novidade, eles conhecem pouco. Então, a gente tem que explicar e a adoção é variável. Agora, tem uns exemplos legais, assim, das coisas aparecendo. A gente focou muito inicialmente em ambulatório, né? E aí a gente começou a ver, acompanhar nossos heavy users e comecei a ver um padrão que a gente não imaginava. Por exemplo, comecei a ver um pessoal que usava todo dia, mas usava duas, três vezes. Falei, poxa, mas o cara está atendendo duas, três consultas por dia só? Será que é isso? Como é que é isso, né? E começa a ligar para um, ligar para outro e ver como é que esse cara está usando. E aí a gente começou a ver que esse sujeito usava, ele atendia de manhã no hospital, operava, e de tarde os pacientes têm o WhatsApp dele, às vezes tem dor, ou às vezes tem que repetir um exame, tem uma demanda, aciona ele por WhatsApp, e ele está no trânsito, ele está em outro consultório, está na rua, está na academia, em qualquer lugar, ele tira o celular e fala e faz a prescrição, faz o pedido de exame e compartilha direto com o paciente. Isso acontece poucas vezes por dia, mas acontece todo dia. E aí a gente começou a identificar, olha, tem um tipo de usuário específico aqui que usa dessa forma, sabe? Esses são os nossos heavy users, eles usam mais a parte de pedidos médicos do que de transcrição. É interessante. É uma coisa que a gente observou que achamos interessante. Aí, com base nisso, a gente lançou um produto específico para eles, que é Olha que só a legal. parte de pedidos médicos, né? Que gasta menos tempo de processamento de áudio, que é o fator principal de custo. Então, a gente pode lançar um produto mais barato e mais fácil de Legal. Deixa eu atender. abordar esse ponto, pegar esse gancho que você falou, até conversar com o Igor, que acompanha de uma forma mais técnica, né, Igor? Assim, tenta explicar para o pessoal também, né, a sua visão de como que é a questão da usabilidade e como que é o funcionamento por trás dos panos, né? O que está acontecendo ali no processo de transcrição? Seja a transcrição da consulta para você definir ali o prontuário médico ou o prontuário multiprofissional, tá? Estou expandindo isso não é só para médico, né? Isso daí serve para diversas outras especialidades também. Mas, e também a questão de pedido, enfim, o que está ocorrendo ali atrás e como que é o custo disso e como que você consegue estabilizar isso hoje? Porque a gente sabe que ela é cara, então existe um modelo de negócio que é desafiador muitas vezes, principalmente consultas mais longas, utilização mais recorrente. Como que você está vendo esse processo, Igor? Boa, Carlos, obrigado. Para tentar ser bem didático, tem um modelo de IA que converte fala para texto. Como é que isso é treinado, né? Vamos imaginar que você vai lá no YouTube, pega quase 1 milhão de horas de áudio, que você tem o texto disso que foi gerado por legenda, anotadores. Você tem um número muito grande de áudio e de texto e você consegue treinar uma IA que faz o áudio para texto. Isso não tem uma qualidade médica. Isso foi gerado com o idioma padrão, né? Português, inglês. Para a gente trabalhar na área de saúde, a gente vai otimizar isso para o vocabulário médico, né? Então, medicamento, exame, exatamente como o Gustavo colocou. Então, você tem um modelo base de fala para texto, que tem o seu custo. Você vai colocar uma otimização em cima para transformar ele em um modelo médico. Só que isso é uma conversa bruta, né? Assim, acabei de transcrever o NE, por exemplo, que não tem valor de documentação clínica, de estruturação de dados. Então, você vai ter um modelo de linguagem médico que vai analisar essa conversa e aí vai fazer essa estruturação, que também tem o seu custo. Hoje, falando de realidade Brasil, muito da nossa infraestrutura é dolarizada, né? Então, no fundo, a gente está aí contratando as Big Techs, a AWS, o Google, a OpenAI, quem for, para a gente usar essa tecnologia e adaptar aqui para o idioma português. Uma coisa que a gente entendeu muito rápido aqui na Sofia, e até essa super experiência com o Garcês, é preço-performance. A operação de saúde precisa ser extremamente eficiente. Eu não posso colocar uma tecnologia que supostamente que vai me salvar muito tempo, mas adicionando um custo muito alto. A primeira onda da Sofia foi assim: como que a gente se aproxima o máximo possível do metal, que a gente chama da GPU, que é esse processador da IA, para a gente. E a meta era assim: a gente quer ter o melhor custo do mundo
em transcrição. E a gente não vai usar provedor Big Tech, assim, até um número, hoje a gente é reconhecido pela Oracle, que é quem tem a maior parceria com a NVIDIA na área. A gente é reconhecido como inovador por IA pela nossa capacidade. A gente é reconhecido por Stanford também, como Industry Spotlight, pela nossa capacidade de otimizar modelo para extrair o máximo de preço-performance. Talvez aqui nos Estados Unidos isso não importe tanto, que eles estão pagando dólar com dólar, mas quando a gente dolariza para o Brasil, vem realmente um custo alto, né? Então, assim, a nossa primeira onda foi assim: eu quero escovar o máximo da máquina para ter o melhor preço-performance, para colocar isso na mão do máximo de gente possível, porque aqui volume é inteligência. Ou seja, quanto mais gente usar a tecnologia, essa é a beleza da IA, mais a gente consegue otimizar, que é o caso do Gustavo. Olha, aprendi esse caso de uso aqui, aprendi esse ajuste. E a tecnologia, a IA não nasce inteligente, ela se torna inteligente. Então, assim, na prática, a gente tem um modelo de áudio para texto, que a gente melhora ele para ser médico. A gente tem que ter uma preocupação aqui de escovar cada centavo, literalmente. Se a gente chegou nisso, no centavo, agora está no subcentavo, para escalar muito. E depois a gente transforma isso em fluxos de estruturação de dados. Aí depois eu dou um spoiler do que a gente vem trabalhando em raciocínio clínico, que é um futuro para onde a coisa vai, para a gente poder otimizar os fluxos. Então tem fala para texto, texto para documentação clínica para estruturação de dados. E aí, com essa preocupação muito grande em preço-performance, para a gente poder, de fato, né, se olhar aí 600 milhões de consultas médicas no Brasil, por exemplo, o número é muito grande. Né? Não dá para a gente imaginar uma consulta a R$ 1, R$ 2, R$ 3. A gente tem que falar aqui realmente de centavos. Perfeitamente. Eu acho que esse que é o ponto, né? Quando você utiliza os modelos abertos de mercado, mesmo que você faça um fine tuning e tal, você tem uma questão de custo ali que acaba sendo muitas vezes impeditivo para você acrescentar esse valor sobre uma consulta de 30 minutos, por exemplo, de áudio, que você precisa trazer todos esses, sei lá quantos, alguém deve saber aí, 200 mil tokens aí de uma consulta de 30 minutos, uma hora. Então, essa, esse valor, ele começa a comer a margem do negócio, né? Então, esse é um ponto importante e tem que saber também a sustentabilidade daquele que está provendo essa tecnologia para conseguir não só crescer, como ser sustentável no longo prazo também. Depois você não gasta uma energia implementando e daí aquele provedor ele não consegue se sustentar, daí você tem que trocar tudo. Ou seja, é uma segurança que você precisa ter para poder adotar. Então, é muito interessante isso. Deixa eu voltar um pouquinho para a prática aqui, cutucando aqui o Gabriel. Gabriel, a gente falou da adoção, a gente falou da tecnologia que está por trás disso, mas e a acurácia, Gabriel? Porque assim, a gente sabe que tem uma questão que é o desenvolvimento, as LLMs elas são treinadas fundamentalmente, na grande maioria, na língua inglesa, né? Daí você tem o que é feito para trabalhar isso nas outras línguas e poder trazer isso para outras línguas. Então você tem uma série de etapas de sair de uma LLM não estruturada para algo que está adaptada para a língua portuguesa e principalmente para a linguagem técnica médica. Conta algumas histórias aí do começo da operação, aquilo que dava muito erro. Todo mundo sabe que dipirona é um dos principais, é o que começa a dar muito erro. E daí, como que você sai do problema de dipirona e começa a achar problemas que você identificou aí, que ajudou nessa coprodução desse negócio que está funcionando super bem? Gabriel, conta aí. A Curaça, ela vai. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente teve bastante preocupação aqui quando a gente implementou de como a gente ia ensinar esse modelo, porque também, se o médico tiver que toda transcrição, né, toda vez que o resumo em formato SOAP aparecer para ele, ele tiver que parar e ficar editando tudo, não faz sentido. É melhor ele escrever logo no prontuário. Então, logo na largada, a gente desenvolveu no nosso front aqui uma tela em que ele dá as estrelas e dá o feedback embaixo. Ele pode fazer o comentário. Então, hoje a gente tem de 5 estrelas, é 4,6 a nota. Então, é uma nota alta e a gente sempre tenta avaliar lá o que aconteceu com as notas mais baixas. E são realmente alterações pequenas que o médico precisa fazer. O que mais me chamou a atenção aqui, o Pedrotti, uma coisa é a transcrição do que é falado, outra coisa é o que a IA entende sobre aquele tema e joga no prontuário. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque você vai encontrar vários. A gente testou vários com o Igor aqui, com a Sofia, a gente testou diferentes mecanismos de transcrição.
E a gente chegou num mecanismo de tradução que foi muito mais eficiente para a gente, em termos de custo, né? O Igor talvez pode dar um pouco mais de detalhes sobre isso depois, e que a acurácia da transcrição não era exatamente igual à que a gente estava testando inicialmente. Só que quando você ia olhar o SOAP lá no final, ou seja, o resumo que a IA fazia sobre aquilo que tinha sido transcrito, não tinha diferença praticamente nenhuma. Então, a gente conseguiu otimizar muito custo com isso, né? Sem perder a acurácia ali desse modelo sem afetar tanto o custo para a gente. Eu tô até acompanhando aqui nos comentários, depois vocês podem abrir também aí, olha, o Rafael colocou que o omeprazol vira homem-prazol, pirona vira de... Mas eu acho que a É, mágica está nisso. Você não está usando a transcrição propriamente dita, você está aplicando, É. né, uma, uma é, camada, É isso. interpreta aquilo e percebe, olha, não era homem-prazol, era omeprazol, porque o Não. contexto era de um medicamento assim, assim. Exatamente. E na a hora que gente vai para o viu. prontuário vai certo. É isso, né, gente? É isso. Acho que tem Exatamente isso. dois, perdão, tem dois temas aí que são relevantes. O primeiro é o falar o mediquês, né? Que assim é outro idioma, né? Então assim a gente cansou de ver aqui Captopril virar Capitão Peru, venlafaxina virar vem lá faxina. Então assim tem que ajustar essa linguagem para entender que a gente está falando de termos médicos, de termos clínicos, de medicamentos, etc. Né? E acho que uma outra coisa relevante que a gente endereçou de uma forma bacana no Nuve também, foi as peculiaridades do próprio português, que um médico prescrevendo o captopril, né, no Rio Grande do Sul é diferente de Recife, né? Então, assim, existem peculiaridades da forma de se expressar e dos termos usados do Brasil afora aí, que por si só já é um grande desafio, né? Bem legal. O Gabriel tinha comentado, Igor, que você trabalhou intensamente com essa questão do custo na Sim. hora da transcrição, né? Você falou de ficar mais próximo do metal, ou seja, você está colocando servidor on-premises com H100 aí, o que você está fazendo? Só para Isso tem a ver com a decisão que a gente tomou na Sofia e os últimos anos, né? A gente, de fato, quer ver a empresa brasileira produzindo IA de fronteira, modelos de linguagem, né? Esses modelos de fala, de fato, e não somente utilizando, né? A gente seguiu esse caminho até pela visão de futuro de raciocínio clínico, de otimizar, de botar a mão no metal. Então, assim, a gente já chama nome e sobrenome, né? As H100, A100, L40, junto ali com a Oracle, a gente já está íntimo das GPUs. E como é que otimiza, né? Quantiza, não quantiza? É um mundo todo novo, né? Então, a gente decidiu por esse caminho, mas pelo seguinte racional, tá? A gente precisa ter preço, performance e escala, né? Não dá para a gente pensar em saúde só para alguns, né? Olha, você aqui vai ter um plano ultra premium e aí você vai ter um médico que te olha mais. Não, o cuidado de saúde é para todos, assim, a gente tem que entregar isso aqui para todo mundo. Então, essa foi a primeira decisão, assim, vamos no centavo e no subcentavo e negociar o máximo, e aí essa parceria com a Conexa é fantástica, porque era isso, né? Um grande conhecimento em medicina, eficiência, qualidade e a gente escovando a GPU, né, para chegar no melhor modelo. Então, essa é a primeira da escala, e depois vem o que eu chamo da inteligência clínica. A transcrição é uma porta de entrada que, assim, nessas feiras, nas conferências, a transformação possível do serviço médico, ela vai começar do serviço de saúde na eficiência. Então, eu crio mais tempo para o médico, eu reduzo a sobrecarga cognitiva do médico, é um tema super relevante. Eu consigo tocar no burnout, é uma epidemia de burnout, e já tem alguns estudos com cara de longitudinal, que assim, mais de um ano, já fazendo uma análise de curva, onde é fato, gera valor, reduz tempo do médico e reduz burnout, e reduz sobrecarga cognitiva. A questão é assim, às vezes você não vê no tempo da consulta, porque esse tempo que você economizou, ele está atendendo melhor o paciente. Está olhando mais no olho, está perguntando mais. Então, nem em todos os contextos você vê redução de tempo. Muitos você vê, mas nem todos. Então, a possibilidade de personalizar o cuidado, de elevar a qualidade clínica, é uma onda que vai ser assim, e de democratização dessa qualidade. Imagina assim, olha, eu tenho o melhor algoritmo de asma treinado por um super especialista. Para ele rodar para um paciente, para 10 pacientes, para 1 milhão de pacientes, é a mesma coisa. Então tem uma beleza aqui em democratização do cuidado e a gente vai receber essa onda, já vai desenvolver essa onda muito em breve. E começa na IA participando da consulta. Se ela não participa da consulta, não chega. Mas como a gente abriu essa porta, e por isso que a gente foi tão assim no custo, na transcrição, vamos criar o caminho. E depois a gente vem se aprofundando em qualidade e inteligência do cuidado.
Você vê que a gente colocou, até estou falando aqui para o público que está ouvindo a gente, que vai acompanhar agora de 15 em 15 dias as próximas sessões que a gente tiver aqui, são 4 sessões, e eu coloquei isso aqui de primeira, de propósito, viu, Igor? Porque eu acho que nasce aí, você precisa ter um controle da consulta. Você tem paralelo a isso, né? Você tem o atendimento ao cliente, que também envolve a IA, que seria o próximo tema, mas daí tem outros 2 temas que vão em direto encontro com isso, que é sumarização do prontuário e suporte à decisão. Então, assim, quando você tem um dado adequado das consultas, você sumariza o prontuário com dados melhores. E você fala aquele de você garbage in, garbage out, ou também você tem gold in, gold out, né? Você tem o ouro, dado ótimo, e daí você tem a saída dele muito melhor, o sumário daquela situação. E com um bom sumário, você consegue ter um melhor ainda suporte à decisão. Ou seja, é essa cadeia exponencial de valor que vai sendo gerado com um ciclo virtuoso, que eu acho que é o interessante, né? Que traz isso daí. Mas eu queria puxar aqui o Gustavo também aqui para falar. Gustavo, qual que tem sido o desafio principal aí, tanto no desenvolvimento quanto na implementação dessas soluções? Uma coisa que me chama a atenção é que realmente, muitas vezes, ninguém quer soluções paralelas, ela quer a solução integrada dentro da sua rotina que já utiliza. Isso tem sido um desafio, é algo importante. Eu até coloquei aqui, ó, tem gente perguntando se tem API aberta, outras formas de integração com o sistema. Acho que todo mundo quer saber isso. Ninguém quer outra janela aberta gravando para daí pegar, fazer copy-paste. Tudo bem, num cenário experimental, ok, mas para volume, dia a dia, precisa estar integradinho ali. Como é que vocês têm trabalhado isso? Legal. Só complementando antes uma fala do Igor, eu achei legal o que ele falou. Eu dei até uma olhada hoje nos estudos que estão trazendo, igual você falou, as primeiras evidências que estão vindo, né? A redução de tempo é a primeira coisa que a gente pensa. Você falou de burnout também, acho que é importantíssimo isso, né? É visivelmente uma das principais causas de burnout do médico. Então, se a gente tira essa tarefa, a gente libera a paz de espírito, né? E a concentração. Mas eu acrescentaria a parte da satisfação do paciente também, né? Assim, hoje, às vezes, o paciente ele entra no consultório e sai assim, com uma impressão ruim, às vezes não sabe bem por quê. E assim, se você parar para pensar que metade do tempo da consulta o médico simplesmente não estava olhando na cara dele, né? Então, Exatamente. assim, isso já é isso é normal. Hoje você vai no médico, eu falo isso com todo mundo tem a mesma reação. Você vai na consulta médica, o cara fica assim, olhando para o lado, tec, 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 tec. Ah, e aí? Faz uma perguntinha, tec, 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 tec. Ou seja, o tempo da consulta é ditado pela capacidade de digitação do médico. É um negócio impensável, né? Então, assim, numa consulta, você imaginar que uma consulta, você entra, o cara conversa com você, olha no seu olho o tempo inteiro, depois você vai sair feliz da consulta, não vai saber nem o motivo direito, né? Então, eu acho que, assim, indo para o gancho dos desafios, né? Primeiro, acho que o desafio cultural é muito relevante, né? Assim, o médico, o paciente se sentem confortáveis em ter um microfone gravando essa consulta? Alguns sim, outros não, né? Então, de quem partiu essa ideia de gravar? Foi do paciente ou do médico, né? A eBridge, que a gente citou aqui numa conversa antes, que é um dos maiores players aí dos Estados Unidos, eles pivotaram, né? Quando eu vi eles no Congresso da American Telemedicine Association, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, eles ofereceram a solução para o paciente entrar no consultório e pedir para gravar a consulta para ele lembrar do que o médico falou depois. E gravar. Eles pivotaram rapidinho, que viram que o médico não ia aceitar isso, né? Se o paciente chegar pedindo para gravar a consulta, provavelmente eles vão arrepiar o cabelo ali e vão ficar, por quê, né? E assim, e aí agora a gente está aprendendo o quanto que o paciente vai se sentir confortável de entrar e vai ter, de repente, um microfone em cima ali e o médico vai apertar para gravar, né? Tem que pedir permissão ou não, é uma outra questão, que as barreiras regulatórias, né? Então, assim, mas você vai pegar dados sensíveis do paciente. Pô, a gente já pega dados sensíveis do paciente e põe no prontuário. E eu não peço autorização para ele para fazer isso. E está depositado num terceiro, está num servidor fora do país, sabe? Então, assim, aí para gravar eu vou ter que pedir, né? Tem até um debate se isso é obrigatório ou não, mas eu considero que seja de bom tom você falar, lógico, avisar para o paciente, explicar o motivo e tal. Então, tem barreiras culturais, questões culturais a serem melhor entendidas. E a gente está mergulhando nesse comportamento e ouvindo pacientes e médicos para entender isso.
E o outro grande desafio que você cantou a pedra aí, Pedrotti, é como que se interage com o prontuário, né? Os prontuários, eles tradicionalmente, assim, eu tenho uma história de 12 anos com tecnologia e saúde e o que existia quando eu comecei era só prontuário, né? Eu queria fazer, quando eu fui morar, fazer meu mestrado na Espanha, eu queria fazer telemedicina de lá, o povo achava que eu era louco, né? Fazer Skype, telemedicina por Skype em 2010. O cara tá maluco. E o que tinha na época de tecnologia era prontuário eletrônico. Então, assim, ele não é feito para o médico. O prontuário, a gente sabe, não é feito para o médico, é feito para o gestor. É para faturar a consulta, é para controlar material, estoque, medicamento. Ele não é pensado na usabilidade e no conforto do médico, geralmente. Pô, eu estou sendo meio polêmico aqui, Não, mas nada polêmico, é isso aí mesmo. para E mim eu vejo assim, sabe? Então, assim, continua sendo, está começando a ter um shift, né? O pessoal percebe que o é, diferencial está aí. Mas exato. você olha, eu estava falando, essas conferências internacionais, o lançamento do novo prontuário, tal, espetacular, fazendo uma baita propaganda, você chega lá é igualzinho, o resto, Poxa, aquela interface é nos 90 assim. aquele monte de clique para você ter o dado estruturado para gerar indicador, ou então aquele primeiro campo branco que o médico vai sair escrevendo como se fosse um Word, que é o que eles estão mais habituados e gostam. Então, assim, complicado. 880. 880. E aí, e os prontuários, os grandes desenvolvedores não estão, eles não estão preparados para desenvolver isso in-house, né, para desenvolver dentro de casa. Não lidam com IA, não é o core business deles, não é o que eles estão habituados a fazer. Então, assim, eu acho que a tendência, como eu enxergo, é eles procurarem parceiros, espetarem parceiros para fazer esse trabalho, assim. E aí, realmente, não dá para ficar em outra aba, né? A gente até tenta mitigar isso. Por exemplo, no Nuve tem o app, tem a versão web, mas tem também a extensão do Chrome que você pode deixar pelo menos na mesma aba. Então, você, né, tá na mesma aba, não tem que navegar. Você pode copiar e colar ou fazer a integração via API, como alguém perguntou aí. Mas eu acho que é um grande desafio mesmo como que se interage com o prontuário. E como, uma outra questão também, alguns usuários enxergam a gente como um prontuário. Essa nova geração, a gente entrevistou médicos de todos os perfis, eu vi alguns médicos recém-formados com perfil até de nômade digital, que atende em vários lugares, usando o Nuve como prontuário. Ele atende em várias clínicas, vai em vários lugares, ele entra na clínica, ele ignora o prontuário da clínica, tira o Nuve, coloca em cima da mesa o celular dele, grava tudo e leva com ele para onde ele for. Então, casos de uso que a gente não imaginava e que a gente tem que se adaptar e achar o melhor caminho. Veremos como o usuário e o mercado vai reagir. Eu vou puxar aqui para o Gabriel, mas eu vou fazer É, um comentário que uma coisa que me preocupa um pouco, né? Eu já testei vários, lógico, também, não estou nesse meio, não tem jeito. Mas hoje, por exemplo, né, a gente abre um prontuário e a gente tem certeza que ele está conectado à internet, por exemplo, porque a gente está sempre conectado, né, ou em qualquer lugar. Não precisava ter essa preocupação. E, no entanto, você ter algo que está gravando e que está funcionando, ou seja, que ele não parou de gravar em nenhum momento, que ele está atento, tá ouvindo e está fazendo o tempo todo, mesmo sem você ficar olhando ele transcrever ali, não sei se isso tem sido passado, Gabriel, como uma preocupação, principalmente nas consultas mais longas, tá? Se há registro, por exemplo, porque uma preocupação seria, olha, deixei por conta aqui da transcrição, mas deu um problema, perdi tudo. E agora? Eu nem escrevi e nem foi. Que é um desastre, né, para quem está acompanhando isso, e daí pode ser bem, bem problemático como experiência mais catastrófica, né, digamos assim. Tem algum registro disso, ou isso tem sido anedótico, é uma coisa que, olha, o pessoal não precisa se preocupar se está ativo, está funcionando, pelo menos dentro do que a gente tem visto aí no mercado, das soluções sérias que têm sido, tem uns aventureiros, mas assim, soluções sérias que têm sido colocadas no mercado, elas têm sido estáveis de verdade, não tem perdido, não tem dado perda do webhook lá que você utilizou, seja lá como foi a sua, a sua conexão, porque essas questões, elas precisam de alarmes, não sei, como que vocês têm lidando com isso com relação à contingência, né? Esse é um problema. Vai lá, Gabriel, tem algum relato desse? muito bom. Então, isso é muito bom, porque isso é muito engraçado. Eu não sei o que aconteceu sei lá, de uma geração para cá. Eu tô com
13 anos de formado, então, de uma geração para cá, alguma coisa aconteceu, alguma informação se disseminou que você encontra muitos médicos escrevendo em prontuário uma frase padrão, assim, né, de, olha, não autorizo gravação por parte do paciente, de consulta e tal. E aí a gente estava com um pouco de medo quando a gente viu isso. A gente falou assim, putz, será que isso vai dar problema também com a gravação do lado de cá, né? Que a gente não grava, na verdade, mas a gente faz a transcrição e armazena a transcrição. Eu não gravo consulta aqui. Uma resposta para alguém perguntou E aqui, né? Que está gravando também o atendimento. perguntaram aqui, né? Eu Não, eu não não, eu gravo não- também consulta, não eu só Não, gravo. não grava. transcrevo. E eu concordo aqui com o Gustavo, né? Isso, na verdade, para mim, ele é análogo ao que já acontece, que é o que o paciente fala e o que o médico fala, o médico deveria registrar, de fato, no prontuário. Então, eu só estou ajudando ele a fazer o que já deveria acontecer na prática, né? No ato médico mesmo. Mas a gente estava com esse medo. E aí o que a gente percebeu é que, na verdade, o medo do profissional, não é nem o medo, o receio do profissional é que o paciente não faça a gravação indevida daquilo ali. Mas quando você faz do lado de cá e você orienta o profissional antes e você, na verdade, treina e mostra para o profissional o objetivo daquilo ali, você começa a aculturar, você começa a vencer essa barreira do desconhecimento. Eu acho que muito do preconceito é por conta do desconhecimento de fato. E aí é culpa nossa aqui, é responsabilidade nossa de passar esse conhecimento, né? Então isso foi uma coisa importante. Com relação a não funcionar, a gente pensou muito em como dar essa experiência para o profissional. E aí é exatamente o que o Gustavo falou. Se eu botasse isso em outra aba, pegando por plugin, jogando para isso não ia funcionar. Então, o que a gente fez aqui foi no próprio front do profissional, ou seja, no prontuário, ele vai vendo em tempo real acontecer a transcrição, e no final da consulta, quando ele encerra a chamada de vídeo, a IA roda e entrega para ele o que vai ficar de fato registrado no prontuário. Então, eu não registro em prontuário toda a transcrição. Ele vê a transcrição toda acontecer, mas eu registro em prontuário o resumo com o script de modelo SOAP, né, no modelo subjetivo, objetivo, plano e avaliação e plano, já no prontuário para ele pronto. Aí o que é interessante é que no começo, o problema que a gente estava tendo era o profissional via a transcrição e aqueles problemas que alguém citou aqui, né, do omeprazol virar omeprazol, a gente começou a receber reclamação, olha, mas o omeprazol virou omeprazol. E aí, com o tempo, a gente foi aculturando os médicos e falando, olha, mas fica tranquilo, porque na hora que a IA roda e joga no prontuário, olha lá no prontuário, você vai ver que foi omeprazol. E aí a gente parou de ter essas reclamações com o tempo, né? Porque o profissional vai se acostumando com aquilo ali e vai ficando confortável. Agora, teve um ponto aqui que acho que vocês falaram, o Gustavo falou um pouco também, e eu tenho percebido aqui nos comentários muita gente preocupada com qual o retorno financeiro, como isso aqui se traduz em produtividade. E isso me vem muito à cabeça. Assim, existem duas grandes dimensões do que a gente faz aqui, né, que é prestar saúde para o paciente. Tem uma dimensão que é a dimensão da saúde individual, que é o ato da consulta, né? Esse ato da consulta aqui, eu estou gerando valor para o profissional, quando ele não precisa mais perder tempo escrevendo tudo aquilo que ele, né, que ele executou ali, ele usou o conhecimento dele quando ele conversou com o paciente. Escrever no prontuário é pura burocracia. Então, aqui eu estou gerando valor profissional e eu estou gerando valor para o paciente, que eu acho que o Gustavo falou também, quando o médico está olhando para a tela. O médico para de ficar fazendo esse movimento aqui durante a consulta e ele está aqui com o paciente. Então, gera um valor para o paciente muito grande. Eu estou falando aqui da dimensão individual do que a gente faz. Aqui, isso que eu falei agora, foram os valores gerados no aspecto da saúde individual daquele indivíduo, né, daquele paciente. Mas existe uma outra dimensão aqui, que é a dimensão da saúde populacional. O que a gente faz em saúde populacional se eu não tiver informação de saúde, se eu não tiver dado registrado? Eu não faço nada. Eu não consigo orientar, eu não consigo colocar, por exemplo, uma equipe de enfermagem fazendo busca e orientação de um paciente que é hipertenso se eu não souber que ele é hipertenso. Eu não consigo fazer isso com diabético se eu não souber que esse paciente é diabético. Eu não consigo, por exemplo, programar uma régua de comunicação da minha equipe de saúde com o paciente para, por exemplo, fazer promoção de saúde em caso de paciente de alto risco cardiovascular, se eu não souber que ele tem alto risco cardiovascular, se eu não souber que aquele paciente teve um familiar de primeiro grau que faleceu de síndrome coronariana aguda com menos de 40 anos. E essas coisas o paciente fala para o profissional. E nem sempre isso era registrado em prontuário antes. Eu agora tenho isso falado, eu tenho isso registrado e eu consigo usar isso em benefício da saúde populacional.
eu consigo, por exemplo, pegar a partir dessas informações que vão sendo colhidas em consultas com esses pacientes, eu consigo separar quem são os grupos prioritários aqui de alto risco para, de fato, gastar mais energia da minha equipe de saúde e ir em busca deles. Então, é muito importante falar isso, porque não é só sobre o custo. O custo é importante, tá? É super importante o custo, e eu não tô deslegitimizando aqui os comentários que trouxeram aqui a preocupação com custo, produtividade, otimização do tempo médico. Claro que isso é importante. Só que tem um ganho aqui que a gente fala pouco, que é o ganho dessa informação me gerar um resultado em saúde populacional que eu antes não conseguia ter, simplesmente porque eu não tinha essa informação. Então, é muito importante a gente olhar sob vários prismas assim esse tema, porque é um tema que muitas vezes, se você implementar no seu prontuário, por exemplo, uma transcrição com IA, olhando única e exclusivamente para otimização, produtividade e custo, pode ser que você não tenha o resultado que você espera, né? Se você olhar para ele como um tema complexo, de fato, e que vai trazer benefícios não só no aspecto individual, mas no aspecto de saúde populacional, de gestão de saúde populacional, aí começa a fazer mais sentido. Muito, muito legal. Tem muita gente aqui falando de LGPD, acho que tem uma preocupação, inclusive, com relação ao uso em modelos que estejam hospedados fora do país, o tráfego de informações sensíveis para fora. Vocês têm algum comentário? Vou abrir para todo mundo aí, não sei se Igor, Gustavo, Gabriel quer comentar. Eu posso entrar aqui? Eu estava no congresso de IA mais Health de Stanford, e a palestra de abertura foi da Kaiser Permanente, que é quem de fato está mais acelerada na adoção. E a frase foi muito feliz, que disse o seguinte: aqui a velocidade é a velocidade da confiança. Interessante a fala, né? Que é a confiança do médico, a confiança do paciente, a confiança na tecnologia, e a gente foi colocando alguns critérios para isso. Então, tem uma diferença aqui no mercado americano, que a gente tem uma legislação específica de saúde, a HIPAA. Sim. A LGPD, ela acaba sendo uma lei geral, né? Então, assim, existem critérios mais específicos de saúde a serem adotados. Então, por exemplo, vamos falar, uma coisa é transcrever e não armazenar, outra coisa é transcrever e armazenar num provedor externo. Uma outra coisa é gravar, né? Como assim, o dado de saúde, o dado sensível de saúde é um dos dados de maior valor para ataque, cyberataque. Você consegue, né, explorar de diversas formas. Então, existe uma preocupação muito grande aqui de entender, a LGPD é uma base. E a gente precisa também criar essa confiança de como é que a gente vai avançar esse tipo de tecnologia dentro dos seus critérios. E uma coisa que está sendo desenvolvida aqui nos Estados Unidos, que é fundamental, que é a transparência. Existe uma coalizão aqui de faculdades, sistemas de saúde, as Big Techs, que é a CHI.org, CHI.org, que ela desenvolveu, igual de alimento, o Nutrition Fact do alimento. Você olha lá, tem caloria, proteína, né, tem isso aqui, gordura. Ela fez isso para IA. E a grande proposta, de ao invés de você ficar criando uma legislação dura, que parece que é inimigo, né? Todo mundo está pegando dado, tá fazendo coisa obscura com dado. Não, vamos criar uma transparência aqui para a gente entender qual é o teu modelo, onde esse dado é processado, como que você treina e melhora esse modelo. E aí você tem como se fosse uma folhinha de medicamento, uma folhinha da IA. É super interessante. E você tem uma coisa interessante, que são os laboratórios auditáveis, que uma coisa é um self-reported. A OpenAI diz assim: o meu modelo é o mais inteligente do mundo. A outra diz: o meu também. Mas olha só, isso é você falando, né? Quando a gente fala de saúde, eu acho que você tem uma estrutura que está avaliando até para colocar um critério, balizar um pouquinho as soluções, né? Só acredito que isso chega em breve, da gente conseguir evoluir, né, as regulamentações para ter um jogo de má qualidade para todo mundo e conseguir separar. Tem uma outra, isso é uma curiosidade, né? Eu tô concorrendo a um projeto que pede background check. Interessante, assim, esse cidadão que tem acesso a esse dado, primeiro, ele é americano? Se ele não é americano, ele tem background check do governo? Eu permito acessar desde que tenha background check. Então, aqui já está evoluindo até para isso. E tem agências que estão se especializando em autorizar acesso a dados via background check de indivíduos para conseguir manipular dados sensíveis. Então, Volta para a questão da confiança, né, Igor? Né? confiança. Aqui a palavra-chave é confiança. A gente precisa lidar com esse tema tão sensível, com organizações confiáveis e que estejam buscando esses novos mecanismos. Espetáculo. Gustavo, Gabriel, vocês receberam algum questionamento com relação a essa questão da LGPD, não só no armazenamento, mas também
eu estou querendo dizer, por exemplo, que esse dado, né, o dado da transcrição, a voz, o áudio, ele trafega, mesmo encriptado, ele trafega, né, para o servidor que vai processar aquela informação e trazer a transcrição e, eventualmente, a própria transcrição também vai ser processada, enfim, se você usar modelos diferentes e tudo mais. Como que está tendo algum questionamento nisso? Qual que está sendo a resposta padrão? Como é que você está lidando com isso, Gustavo? Depois, Gabriel. Vira e mexe aparece, né? Não, não é raro alguém trazer esse tema. E eu acho que, assim, a regulação, às vezes, ela muitas vezes vem para organizar e colocar limites e regras num comportamento que já existe, né? O sonho e o empreendimento vem antes da regulação, a regulação chega depois. Eu sempre falava isso. Se você começa a vender na esquina ali um carro voador, até o Detran, até a Agência Nacional de Aviação Civil botar a regra, o carro já vai estar vendendo, né? Talvez. Isso com a telemedicina, né? Como foi na telemedicina, um ótimo exemplo. Então, assim, é, o que eu gosto de dizer sobre isso, assim, na nuvem? A gente investiu nisso. A gente tem um escritório especializado em LGPD para nos apoiar e nos orientar as melhores práticas, né? Então, assim, nosso termos de uso e política de privacidade refletem isso. E a gente investiu esse ano também em contratar uma empresa terceira muito fera, com clientes internacionais para fazer testes de penetração, para também verificar a segurança dos dados. Então, assim, não é uma coisa comum de você ver em startup, né? Mas a gente falou, cara, esses dados estão seguros, eu quero a gente, né? E eles tiveram uma Está se avaliação. cercando de confiança, né? Exato, exato, que eu acho que assim, olha, eu não vou vender seus dados, eu não vou te expor a publicidade, eu não vou, eu vou tomar as melhores práticas para cuidar com carinho desse dado e tomar as melhores práticas de segurança, né? Então, assim, estamos aqui, eu tô cuidando, sabe? Acho que é por aí. Porque o que eu vejo, né, o que vem de novo, né, para você pegar e instalar isso na infraestrutura brasileira, cara, é um custo muito elevado e muitas vezes desnecessário, porque você não precisa de tanta baixa latência para determinadas situações assim, né? Ou seja, não é uma questão E a tendência técnica, é piorar um pouco, né, Pedrotti? Porque com a aprovação lá da 2338, se não me engano, aquela, sim, vai ser né, diferente. no Senado e a iminência, a coisa vai ficar ainda mais complexa, né? Vai trazer ainda mais complexidade para questões de transparência, de controle e tudo mais. Eu O acho que setor saúde sendo visto por default como de alto risco, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente tem realmente é um balanço entre proteção, digamos assim, né, contra o bandido, né, que está querendo realmente fazer algo problemático, e aquele que quer inovar, né? Então, você necessariamente, se você aumenta o sarrafo desse daqui, você está afundando aquele outro. Então, você tem que equilíbrio achar como é que delicado. está e trabalhar com confiança. É isso que vocês estão falando, e eventualmente terceiros, eventualmente criação de regras de transparência, que eu acho que é um dos principais itens relacionados a isso e que pode e auditabilidade, né? Eu acho que é um Gostei do que o tema. Igor comentou também do background, né? Quem é que está fazendo isso aqui? Né? Assim, são três moleques na garagem da casa da mãe fazendo sabe? Ou tem uma instituição por trás, né? Como é que é isso? Interessante saber Quem que é também. liable, né? Quem que tá, quem que Quem responde, né? é, O Carlos, eu tenho uma curiosidade sobre a RIP, eu vi aqui uma pergunta. A RIP, apesar de ser para proteger privacidade, o foco dela é permitir a troca de informações de saúde. Ela é um instrumento para organizar essa troca. Então, aqui teve uma pergunta sobre de quem pertence, né? Claro, o prontuário é o holder dessa informação de saúde, que em última instância é do paciente. É claro que a informação é dele, mas você é um portador confiável dessa informação. E a RIPA tutor, né? garante, é o Tutela, que é tutor, é a tutela do dado, e a RIPA ela garante os instrumentos de proteção dessa guarda e de troca. Então, por exemplo, a Epic aqui tem redes de troca de informação de prontuário em que o paciente tem acesso e ele sabe para onde foi a informação. E nessa rede todos têm que concordar e o paciente também a ter acesso. Então, eu imagino que aí no Brasil e que a regulação vai avançar para a gente especializar a LGPD para a saúde em algum momento, né? E aí copiando exemplos de implantação de sucesso. E no Brasil, por lei, o prontuário é do paciente. Eu bem, bem. perguntaria quem é que tem o próprio prontuário aí. Então, essa pergunta aqui. Aponta aí quem tem acesso a todos os dados de o seu prontuário aqui na. Com Isso é licença. realmente uma raridade, uma raridade. Assim,
o prontuário completo, né? Você ter todos os detalhes, assim, você tem acesso se você solicitar, enfim, mas é uma burocracia e que hoje há uma tendência, né, a você tentar tornar isso uma realidade. Mas é algo que eu imagino no Brasil ainda está relativamente distante por conta de uma série de outras questões, mas que concordo comigo que é uma das premissas para a gente avançar nesse setor. Qual que é a tua impressão, Gabriel? A gente tem um time dedicado exclusivamente para isso aqui na Conexa, né? Então são algumas pessoas dentro da área jurídica que são focadas em compliance LGPD e que volta e meia a gente faz benchmark, a gente contrata consultorias externas para dar parecer também. Então a gente é bastante preocupado com isso. E eu acho que tem duas frentes aqui que você precisa olhar, né? Tem uma frente que é a frente da legalidade, que é a frente do preciso estar conforme. Então, revisar a política de privacidade, revisar termo de consentimento livre esclarecido, tudo isso é super importante, mas são ações que são basicamente para a gente garantir as conformidades legais, né? De que você está coletando determinadas informações de determinada pessoa e que ela está consentindo com aquilo ali. Tem uma outra frente que a gente julga muito importante aqui, que é a diligência que você tem com os seus fornecedores, a diligência que você tem com quem vai prestar serviço para você, com quem vai ter acesso a determinada informação, direta ou indiretamente. Isso é super importante também. Isso aqui eu acho que vai além do cumprir só a legalidade, né? Isso aqui de fato é a preocupação que você tem com o que vai ser feito, como vai ser tratado aquele dado, aquela informação ali. Isso a gente faz muito aqui, né? Então, os nossos fornecedores aqui, eles passam por uma diligência grande do ponto de vista de segurança da informação e proteção de dados. Existem questionários aqui sobre ferramentas que se usam nesses fornecedores para proteger, para dar segurança, né, para transitar esses dados de forma segura. E isso a gente não abre mão aqui, muito visando essa segunda frente que eu falei, que é de fato a preocupação com o que acontece. Então, é basicamente isso. A gente não tem tido problema aqui, tá, com LGPD violação, assim, não nesse quesito aqui de registro de informação de prontuário, tá? Tem vários outros, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não lembrou que existe serviço de saúde, né? Ela ignorou esse capítulo, é uma cláusulazinha pequenininha falando sobre saúde ali, o resto ignora. Ela ignorou, por exemplo, que existe uma lei do prontuário, né? A lei do prontuário, ela vale para registros de saúde e, por exemplo, exige que você armazene por 20 anos, mas a LGPD diz que se o paciente quiser, ele pode pedir para excluir. Então, é uma confusão danada. Mas para esse tema aqui da transcrição e da inteligência artificial auxiliando o profissional, a gente não tem tido problema com isso, não. Eu vi aqui que talvez tenha alguns advogados que estejam ouvindo a gente aqui, porque tem até gente querendo, "Nossa, será que dá para colocar isso para advogado e cliente também? Olha aí, Gustavo, você está empreendedor." Ó, mas olha, eu até comentando, né, que é complicado às vezes empresas que trabalham com tecnologia ou que usam, que têm departamentos de desenvolvimento tecnológico, às vezes tem que ter departamentos conjuntos de legal, né, de departamento jurídico, que às vezes são maiores do que o número de engenheiros que estão trabalhando, porque você tem essa questão com a legislação brasileira que realmente tende a ter alguns entraves para a inovação. Mas a gente está aqui reunido para realmente tentar ultrapassar essas barreiras e, quem sabe, avançar nesse aspecto. Eu acho que esse é um ponto muito legal. Eu vou pegar um gancho aqui do Eduardo Viana, que perguntou, vou até passar aqui para o Gustavo também, depois vocês podem comentar, sobre vieses. Vocês têm notado alguma questão com viés? Porque a gente sabe que é uma questão bastante delicada. No Brasil, eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, sotaques diferentes. Não sei quem está em mundo sotaque. Formas de pedir exame diferente, inclusive, né? Tem áreas do Brasil que exame de urina é um clássico, né? É No clássico. Sudeste é urina 1, no Nordeste é AS, alguma coisa É assim. a S, urina É, rotina ou urina tipo 1. então, esses pontos têm sido tratados. Como é que vocês têm notado essas questões relacionadas a possíveis vieses, tanto regionais quanto de outras ordens? Eu acho que é interessante essa pergunta, porque
a gente pode levar essa palavra viés, o viés é desvio, né? E aí a gente pode ter o lado negativo ou positivo disso. Aí a gente esbarra num tema que tangenciamos aqui do apoio à decisão clínica, né? Então, assim, que é uma super oportunidade ao mesmo tempo, mas eu vejo também como um grande risco. A gente não faz apoio à decisão clínica ainda. Eu particularmente acho que a gente precisa de um pouco mais de maturidade para botar a mão nisso. Fizemos alguns testes, em alguns momentos a IA se rebela e chega a sugerir, então, na nossa transcrição do texto, se o médico não falava nada sobre hipótese diagnóstica e conduta, em alguns momentos a gente preenchia automaticamente, né? E os médicos adoraram isso, né? Nossa, eu nem falei hipótese diagnóstica, eu nem falei conduta, ele sugeriu, eu adorei e segui. E assim, geralmente acertava, mas isso leva para um nível de risco que a gente entendeu que era melhor colocar o guardrail lá, a segurança, e falar, se ele não falou, não vamos colocar, não estamos maduros e confiantes nesse ponto ainda para deixar chegar nesse nível. Pela falta de transparência ainda, de onde que ele tirou esse hipótese diagnóstica, né? De onde que ele está sugerindo essa conduta? Qual que é a referência? Então, como a gente não tinha preparo ainda para mostrar isso, a gente preferiu suprimir por enquanto e amadurecer. E aí, quando a gente vai falar de viés, ele pode ser um viés que leva para um lado errado, uma alucinação que leva para um lado errado e estimula o médico a tomar uma decisão errada, mas ele também pode trazer o médico do erro. Então, assim, cara, será que você quer prescrever mesmo essa dose desse remédio aí? Não existe mais, ou está acima da dose máxima recomendada, ou esse medicamento não é adequado para esse quadro clínico desse paciente. Então, esse viés pode também puxar para o lado positivo. Como que a gente quer usar isso, né? Então, assim, a gente optou na nuvem por, inclusive, criar o nosso próprio banco de dados de medicamento. Nós contratamos um farmacêutico que ficou 1 ano trabalhando para a gente para montar um banco próprio para a gente poder correlacionar aquilo que aquele cara falou exatamente com o que ele está querendo prescrever, com exatamente aquele remédio que existe, com uma dose que existe. Para poder justamente chegar no ponto depois de trazer recomendações de efeito colateral, interação medicamentosa, ajuste de dose e tudo mais, né? Chegaremos lá. Então, assim, eu acho que a oportunidade aqui, respondendo a pergunta, eu acho que a gente ajudar a qualificar, ajudar a tomar decisão, ter segurança e transparência nessas recomendações, né? A fonte é essa, a referência é essa, se possível, até o próprio prescritor poder ajudar a escolher as referências. Olha, eu quero usar o manual da Sociedade Brasileira de dermatologia ou de hipertensão, ou quero usar tal protocolo, eu quero seguir qual instituição, e a gente se basear naquele documento para fazer as sugestões, né? Segurança é a palavra-chave. A gente Vai coloca lá. nos valores a gente coloca um valor hierárquico, baseado até na Disney. Aqui, os valores da Disney, a gente colocou primeiro, segurança, segundo, funcionalidade, terceiro, experiência. Então, primeiro tem que ser seguro, segundo, tem que funcionar. E aí, se der para encantar ainda e melhorar a experiência, é maravilhoso. Fabuloso. Qual que é a tua impressão desse aspecto dos vieses, Igor? Assim, até do ponto de vista, trazendo um pouco mais o técnico, você acha que na transcrição tem sido uma preocupação mais ampla? Eu imagino também, igual o Gustavo, eu acho que na decisão clínica pode ter mais repercussão. Mas na transcrição, vocês notaram alguma questão que possa ter impacto do ponto de vista de viés, Sim. nesse sentido que está sendo colocado aqui? Eu vou voltar rapidinho na questão da confiança para falar do viés e para onde a gente está indo, que é o seguinte: vamos imaginar um cenário de daqui a 2 anos que 80% das consultas do Brasil tenham transcrição. Super aceleramos pelo valor. E vamos imaginar que os fornecedores de tecnologia todos ou estão no ChatGPT, usando modelos da OpenAI, ou AWS ou Google. Quer dizer, qual é a continuidade que eu tenho do dia para a noite da OpenAI fazer igual ela fez? Agora o GPT tem personalidade. Ou a AWS, lá por uma questão de briga de um governo novo, foi lá e mudou a forma, a precificação. Olha o impacto que isso tem no setor de saúde. Então, uma decisão que a gente teve, e aí tem a ver com o viés, é o seguinte: a IA é treinada por quem treinou, né? Então, ela vai herdar os valores e a composição do fornecedor, e são modelos de ainda que a gente olhe, por exemplo, lá o chinês, o DeepSeek, que ficou famoso, não era 5 milhões de dólares, era muito mais para você fazer um modelo. A gente tomou a seguinte decisão aqui na Sofia. Primeiro é, de fato, produzir IA de fronteira, né? Colocar nome brasileiro, e tem sido uma jornada aí de muito esforço, mas, né, estamos conseguindo alguns reconhecimentos nessa área.
mas principalmente de transformar o modelo de linguagem num modelo fundacional clínico. Esse a gente teve um trabalho aprovado na Associação de Avanços para a Inteligência Artificial disso, que é a gente não tem a capacidade de mexer superficialmente no modelo. E a gente também não tem como criar modelo do zero, porque cada treinamento desses é milhões e milhões de dólares. Mas a gente consegue transformar ele num modelo clínico. Então, a gente tem aqui a capacidade de entender quais são esses aspectos que o modelo precisa ser transformado e mexer profundamente. Deixa eu dar um exemplo, né? Esses modelos, eles trabalham muito com a atenção. Você tem um modelo genérico, você está fazendo uma consulta de nutrição e está no mesmo modelo fazendo uma consulta de urgência, você vai ver que, às vezes, no da de urgência, ele vai ser mais superficial ou no de nutrição, ele vai ter o mesmo desempenho para todos. Mas não, olha, numa consulta de urgência, às vezes eu quero dar um foco nos sintomas mais críticos. Na nutrição, eu quero ser mais detalhista com o paciente. Então, qual a capacidade que a gente tem de clinicamente melhorar esse modelo, com uma perspectiva clínica? Então, a gente olha o viés aqui numa dimensão clínica, de qualidade clínica, e tem trabalhado muito para ter a capacidade, primeiro, de manter esses modelos, de governar esses modelos, de ter tecnologia brasileira de fato para esses modelos, e de otimizar esses modelos. Aqui é o que eu acho fundamental, para a gente não criar essa dependência de uma infraestrutura americana, de uma variação de dólar, para não gerar essas ondas de impacto, né, no sistema de saúde. Então, eu olharia o viés numa perspectiva de governança e de qualidade clínica. E isso requerendo a gente ter a capacidade, de fato, de mudar o modelo, de treinar o modelo, de otimizar ele profundamente. Muito legal. Cara, essa visão de realmente trabalhar e você ajustar o modelo para uma aplicação específica, né? É o que tem tornado realmente os agentes que estão trabalhando com isso diferenciados, né? Porque senão você fica à mercê, né, do que está do que tá disponível, e se você está usando o modelo público, você fica sempre refém dessa evolução que muitas vezes pode ir para lados que você não tá preparado. E, Gabriel, queria acrescentar alguma coisa nesse tema? Não, teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, que acho que volta um pouquinho no tema da segurança, que é a pergunta que o Rafael fez aqui sobre o profissional liberal conseguir, então, usar essas várias tecnologias que estão surgindo de transcrição da consulta para ele ser o próprio armazenador da informação. Eu acho que aqui, viabilidade técnica, ela existe. Você vê aí o caso da nuvem, né? O Gustavo tem vários profissionais liberais que usam, de fato, a ferramenta para transcrição. Quando a gente fala de usar isso para ser o grande armazenador, aí eu acho que a gente tem talvez vai ser um déficit realmente de investimento em termos de segurança. Porque é muito difícil você conseguir, sendo um profissional liberal e tendo um computador no seu consultório, conseguir garantir a segurança do armazenamento dessas informações como uma empresa de prontuário ou de plataforma de telemedicina fazem a partir dos investimentos em tecnologia e segurança e proteção que acontecem. Mas, assim, do ponto de vista de tecnicalidade, sim, é possível, né? Você pode muito bem pegar lá a ferramenta da nuvem, por exemplo, usar no seu consultório e armazenar aquilo no seu computador e você ser, de fato, o guardião dos prontuários. Mas eu acho que, do ponto Eu de tô achando, investimento, é mais Gabriel, difícil. que o Rafael ele foi até mais longe aqui. Ele tá falando de uma coisa mais de futuro, assim, de você processar localmente, né? Daí você, daí, ou seja, não precisa sair nada de lá. E Não isso precisa evolui para sair essa lá. coisa. Eu tô achando No que futuro é capaz de sim. É. Eu acho que hoje ainda, eu acho que hoje Ainda não. ainda não é. hoje realmente a gente está falando de modelos que funcionam em máquinas, em servidores aí extremamente, Exatamente. né? Mas realmente a gente está vendo uma evolução absurda nisso daí, principalmente com como que é o nome daquele modelinho da nuvem pequenininho, da NVIDIA pequenininho, que acabou de lançar agora, né? É um processador, Tem um. ele acabou de lançar recentemente, deve fazer algumas semanas. Ou seja, você está miniaturizando o poder de processamento de GPU em escalas exponenciais. Pode ser que isso seja uma versão no futuro. Eu queria até puxar já esse gancho com Jetson. vocês. A gente está caminhando aqui para o final. Eu acho que está na hora de a gente falar assim o que vocês acham que é o futuro. E eu acho que trazendo esse gancho. O que é o futuro
O Jetson. Aí, ó, é esse mesmo, Jetson Oren, o Jetson Nano. É o Nano. É esse daí, o Rafael Jorge falando. Eu acho que... o que vocês acham que é o futuro da AI como transcrição? Tá todo mundo usando isso de uma forma junto do prontuário? Eu vou tentar ir até além, porque hoje a gente usa o prontuário como um platform, um software as a service, na maioria das vezes hoje, né? Você está usando isso. E esses sistemas também são software as a service, mas existe até alguns rumores mostrando que no futuro, talvez, você não precise de nenhuma interface. Você vai estar... A interface vai ser construída baseada na sua necessidade local por uma IA. Será que a gente está falando de realmente você não precisar de nenhum sistema específico que você está inteiramente trabalhando através de agentes que vão adaptar a interface àquela sua necessidade local? E quanto tempo vai demorar para isso chegar? Ou como se vocês veem um futuro diferente? Eu vou começar com o Igor, que ele é mais técnico, para a gente ter uma visão, uma provocada maior aqui, e daí já continua com alguma consideração final aí, Igor, para a gente poder ir chegando ao final. Rapidinho, uns 2, 3 minutinhos para cada aí, para a gente finalizar na hora. Boa, obrigado, Carlos. Bom, tendo a pegada prática, né, que sempre foi isso, olha, o que está acontecendo agora? Eu acho que o próximo passo é entender o fluxo de cuidado. Olha, a entrevista do paciente, da consulta, ela é antes do momento de, às vezes, entrar na sala de telemédio ou entrar no ambulatório. Tem aquele monte de pergunta que é preciso confirmar e fazer, que o MIA já pode fazer antes, uma pré-entrevista. E aí, quando chega no atendimento, né, mandou um áudio no WhatsApp, falou com o WhatsApp, falou com a gente, escreveu no WhatsApp, falou com a gente, o médico confirma, ó, então você tem essa idade, você está sentindo isso aqui há tanto tempo, você tem alergia? Não tem. Então, você acelera muito com uma pré-entrevista, né? Assim, vamos. Então, tanto para o pré quanto para o pós. Então, olha, você tem alguma dúvida da prescrição, do medicamento, no pós? Você conseguiu comprar? Está tomando? Não está? Está tendo alguma reação adversa? Então, a gente olhar o fluxo de cuidado. E acho que tem muita oportunidade aqui de eficiência, de personalização e de saúde populacional, né? De você criar, através da interoperabilidade e da inteligência de dados, conectar o fluxo de cuidado com saúde populacional e desenhar intervenções mais inteligentes. Então, acho que o próximo passo, esse já amanhã, hoje é a transcrição, amanhã é a otimização do fluxo de cuidado usando transcrição. E aí, usando as ferramentas de texto, vai normalizar muito. E um dia, eu sempre gosto de pensar assim, né? O meu pensamento, hoje, amanhã e um dia. Eu acredito muito no raciocínio clínico. É isso até que a gente submeteu com a Mayo Clinic, aqui nos Estados Unidos, a pesquisa de como que os protocolos de cuidado e as diretrizes de personalização, a IA pode ajudar, né? Eu tenho uma curiosidade, se eu não me engano, são 7 milhões de artigos médicos publicados ao ano. E o nosso cérebro é do mesmo tamanho desde sempre. Então, assim, como que a gente ajuda o médico a conseguir mergulhar no conhecimento técnico de protocolo, do melhor plano de cuidado, para de fato conseguir personalizar? Tem uma estatística aqui nos Estados Unidos que metade dos pacientes não recebem o cuidado ideal. Então, como que a gente usa, começa na transcrição, vai para o fluxo de cuidado e coloca no fluxo de cuidado o atendimento ideal? Esse é um dia. Se esse um dia é 1 ano, 3 anos, a gente não sabe, mas não é 30. Na minha É visão, não é verdade. 30, né? Eu estou achando que a gente está nesse horizonte de 3, 5 anos mesmo, Igor, para a gente começar a ter esse tipo de interação. Uma coisa é começar a ter e depois o negócio espalhar mesmo, né? Exato. Mas daí o valor tem que estar muito óbvio, né? Então, acredito muito nisso. Transcrição, documentação clínica, evolução para otimização do fluxo de cuidado super eficiente e a entrada com mecanismos de mais inteligência clínica e raciocínio clínico. É para despedir agora ou pode ser depois? Se Não, quiser, já passamos. depois. Vamos lá. Deixa eu passar para o Fechado. Gustavo puxar um ponto que ele tinha provocado antes na conversa de bastidor. E no hospital? A gente falou muito do consultório. No hospital, cara, você vê o pessoal usando isso? Como é que tá a Eu sua fiquei previsão? Você curioso acha que também. isso vai Eu fiquei expandir? querendo fazer a pergunta para o Igor durante. É, Porque entra até em questões de infra, né? Você falou do escriba. Eu não sei se o escriba culturalmente usava se ficar mais no consultório assistindo, ou se tinha um microfone e já transmitia para uma outra sala. Porque tem questões de infraestrutura de captação de áudio, processamento, que são delicadas, né? Uma coisa é o médico estar no consultório dele, usando o notebook dele, outra coisa, ou o celular dele, outra coisa ele está no hospital, que tem a rede própria, tem a infraestrutura de equipamento do hospital. Como que é isso? Desafios aí. você vê isso, É, Igor?
Andava junto, ele entrava na sala, por exemplo, para Entrava fazer um junto, né? exame, entrava junto na Entendi. sala com um bloquinho mesmo de papel, e o médico olhava para o scribe, ao invés de olhar para a tela, olhava para o scribe, ele saía, ia para o computador e digitava. Era E assim. infraestrutura foi uma barreira importante? A captação, o microfone, o processamento? Como você tem visto isso? Microfone tem melhorado muito, tem barateado, né, o microfone ambiental e o 5G, né, em casa, assim, o 5G intranet, vamos pensar assim, né, você Sim, usar o sim. 5G como intranet, tem melhorado muito, né, É então a porque eu infraestrutura, eu lembro acho que eu que... fiz uma pergunta para 20 médicos no hospital, se ele usaria o celular dele para fazer a transcrição da consulta e a prescrição por voz, e isso a gente fosse por trás para o prontuário. Os 20 me responderam, não, não usaria meu celular, de jeito, né? É que É aí meio eu eliminaria. assustador, né? É. Então assim, enfim, Às mas vezes a gente precisa olha, mostrar, é aquela história, né? Às vezes a necessidade não nasce especificamente do usuário, né? E às vezes ele nasce você demonstrando muito valor em uma inovação que ele nunca pensou como é que funciona. é aquela história do Ford, né? Se eu perguntasse o que que eles queriam, eles iam falar cavalos mais rápidos, né? É, exato. Mas é isso, porque tem aí a coisa da cultura, né? Ele fala, pô, mas o paciente vai achar que eu estou mexendo no Instagram aqui se eu tirar o celular durante a consulta, né? Tem esse desconforto de achar que está fazendo uma outra coisa. E consumo de bateria, enfim. Gabriel, qual que é o próximo passo, Gabriel? Eu estou muito alinhado aqui com o Igor, né, nesse próximo passo, né? Até porque a gente vem construindo algumas coisas juntos. Eu acho que você tem que ter muito clareza assim, de onde você quer chegar, né? De qual o objetivo de você implementar aquela próxima tecnologia. Então, o que o Igor falou aqui, na verdade, são dois agentes diferentes. Né? Uma coisa é um agente que reproduz essa pessoa que escreve para o médico o que ele está falando. Outra coisa é esse outro agente que a gente olha aí talvez no. Eu não acho que são 3, 5 anos, não, viu? Acho que é um pouquinho menos do que isso. Mas é esse agente que é o agente que reproduz um pouco aquela figura do professor da faculdade, sabe? Aquela figura do cabeça branca que está do lado do médico ali, do recém-formado, ou do médico que está em fase final, do estudante de medicina que está na fase final da faculdade, e que precisa de uma pessoa mais experiente e que teve mais letramento naquele tema para ir orientando ele durante o atendimento. Então, eu acho que esse copilot, vamos chamar assim, mais técnico, ele está muito perto de acontecer. Tá? Acho que o primeiro passo antes disso é a gente conseguir usar a IA para fazer talvez as auditorias dos prontuários, porque aí a gente está fazendo não de forma síncrona, mas reproduzindo exatamente isso de forma assíncrona, né? Terminada a consulta, a IA roda no prontuário, e a gente começa a entender se a IA está sendo capaz de entender se aquilo que está falando e as condutas que estão sendo adotadas estão de acordo com determinados protocolos, para depois então avançar para um formato mais copilot síncrono, que acho que é esse que o Igor falou. Mas eu estou super de acordo que os próximos passos são esses, só não sei se são 3 ou 5 anos ou se é para 1, 2 anos aí. Eu acho que assim, tem muita questão de adoção, né? Eu coloquei 3 a 5 anos com uma visão de que quem está acompanhando, por exemplo, a própria telemedicina, prontuário eletrônico, você tem aí 60% dos hospitais não usam os prontuários. Então, assim, tem umas coisas meio cabulosas ainda no Brasil, né? Ah, Que é? você tem que, né? O nosso maior concorrente ainda é o papel. É o papel, né? Ainda é o Com papel. certeza. Então, por É, isso que às vezes esses anos é diferente. Você está falando com quem está trabalhando na fronteira, né? Com quem está lá no front e quem é a massa mesmo. Mas, gente, eu exato. acho que a gente está caminhando aqui para o final aqui dessa discussão, que, olha, dava para a gente ficar horas e horas aqui, mas está muito legal. A ideia é introduzir esse tema e mostrar para o pessoal que existe, que está aí, está funcionando. Olha, 80% dos médicos lá da Conexão estão usando isso. Isso é fabuloso. Eu acho que é tudo uma questão de entender o valor e usar, testar, ver que funciona e procurar saber quais são as novas opções. E agora os desenvolvedores começarem a utilizar aí, a otimizar os seus prontuários e colocar essas novas circunstâncias, conversar com quem já está fazendo, eventualmente fazer parcerias, porque eu acho que esse é o futuro realmente. Eu imagino o seguinte, tá, Gabriel? E vê se vocês concordam comigo. Eu imagino que vai ser difícil um prontuário vai ser um diferencial competitivo tão importante, um prontuário de consultório no futuro, que daqui a pouco quem não tiver vai estar fora.
É isso. E quem não tiver vai estar fora, vai ser um diferencial competitivo. A pessoa vai, olha, eu quero contratar isso, mas precisa ter. Eu acho que aí que está os 3, 5 anos, sabe? De você, dos novos contratos de novos prontuários, você já ficar com dificuldade de vender se você não tiver. E é isso que faz a coisa caminhar, a visão do valor que está embutido ali. Então, gente, eu acho que a gente está aí na fronteira realmente, mas uma fronteira que já está parcialmente penetrada ali. Então, vamos que vamos. Deixa eu pedir aí, primeiro, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao pessoal que está ouvindo a gente, e pedir aí para cada um fazer uma consideração final e despedida. E obrigado mais uma vez, foi maravilhoso, gente, muito legal. Eu aprendi um monte aqui, então foi muito legal. Valeu. Ah lá, Gustavo, começa a Vamos abrir, sentir. então. Eu como médico de família, eu só quero ver o teclado sair do consultório, sabe? Você perguntou como é que é o futuro. Para mim, o futuro é o teclado fora do consultório. Alguma interface a gente tem que ter para ter feedback, para ter validação. A gente não pode confiar para a IA fazer tudo. Ele tem que olhar, conferir, não está ok, editar alguma coisa, né? A gente não espera acertar 100%. Mas recuperar esse olho no olho. E aí, paradoxalmente, a IA poder melhorar as relações humanas dentro do consultório. Eu acho que, para mim, é para esse lugar que a gente tem que mirar. Espetacular. Igor? Boa. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Tenho um orgulho muito grande aí não só do Saúde Digital Brasil, mas também do Gustavo, da Nuve. Eu acho que a gente vai dar esses avanços numa coalizão, né? A gente vai colaborar junto. Então, espero aí que Sofia e Nuvem colaborem, seja usando modelo, usando API. Então, assim, de cara, eu acho que todo mundo que está trabalhando para ajudar a saúde, está empreendendo, está se esforçando, já tem o máximo da minha admiração. Tem muita simpatia, né? E por todas as outras também que estão tentando. E pela Conexa, assim, né? A gente teve um orgulho aí recentemente, o Chile, olhando, a gente tem um caso grande no Chile que usou como benchmark a Conexa. A gente estava em Las Vegas apresentando uma coletiva de imprensa, pessoal, para ver que a gente aqui no Brasil está fazendo coisa de impacto, de escala grande, né? Semelhante ao que os grandes centros aqui nos Estados Unidos estão fazendo. Então, é um orgulho muito, muito grande para mim estar aqui. E eu tenho falado assim, ó, eu tô querendo ver nome Carlos, Gustavo, Gabriel, Igor, Maria. Eu tô querendo ver esses nomes de fato em impacto positivo na saúde com inteligência artificial e com essas soluções. Então, espero humanizar, espero estar com tecnologia nacional, IA de fronteira e sempre construído assim, com esse princípio da coalizão, né? Eu acho que, em última instância aqui, quando a gente ajuda a saúde, é um ente querido, é um familiar, né? Então, assim, a gente conseguir avançar em coletivo aqui. Então, obrigado pela oportunidade. Muito feliz de participar. Muito legal. E aí, Gabriel? Agradecer aí pelo convite. Acho que foi muito legal, 1h30 aqui de aprendizado pra caramba. Aprendi muito, como eu falei no início, realmente vim para aprender, aprendi muito aqui com o Gustavo, com o Igor e com você, Pedrotti, aí que também sempre na dianteira da inovação. Acho que uma mensagem legal talvez seja o receio que a gente tem, né, dos médicos adotarem, serem verdadeiros early adopters de inovações como essa. Eles não podem criar crenças limitantes na gente, né? Então, esse número que a gente tem hoje aqui de uma alta adoção para IA também surpreendeu a gente lá no início, e eu refleti muito sobre isso e eu entendi que o médico de hoje é a geração atual. O médico de hoje, ele tem 30 anos, 30 e poucos anos, e ele já nasceu, né, no meio desse mundo que está na marcha 7, não é nem na marcha 5, 6, é na marcha 7. Então, a gente vai surpreender se a gente acreditar que eles de fato vão ajudar a gente na adoção dessas tecnologias. Legal. Eu acho que a gente está aqui no Brasil, né, gente, desenvolvendo um ecossistema de inovação, principalmente com IA, muito legal. Tem muita gente boa no mercado que, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, senão ia ter mais um monte de gente que está começando a trabalhar com isso também aqui. Agradeço a todos que puderam ouvir a gente, agradeço mais uma vez a vocês, obrigado de coração para todo mundo. E até a próxima, pessoal. Vamos encerrar aqui. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado, um Para abraço. vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Ó, quem perguntou vai ficar disponível no YouTube. A partir de amanhã já vai estar lá, hein? Camille. Maravilha. Beleza? Valeu. Não, parabéns, Pedrotti. Valeu.